Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no início do capítulo de número 22, cujo título principal é Não separeis o que Deus juntou. E vai falar sobre a indissolubilidade do casamento ou divórcio, ok? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso trabalho por aqui. Quero explicar a vocês que nosso trabalho aqui se faz por aproximadamente 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos. E eu considero não somente uma leitura, mas um estudo, porque eu dou as minhas opiniões sobre aquilo que os Espíritos nos falaram aqui nesse livro, ok? E quando o capítulo é muito longo, acabo dividindo ele por partes, ok? Não se esqueçam de, se gostarem, é claro, darem o like e se inscreverem no canal, porque aí vocês vão ter acesso e ativar a notificação, né? Porque aí sempre que eu colocar alguma coisa no nosso canal, que a maioria é sobre o Espiritismo, ok? De Kardec, claro, vocês serão comunicados automaticamente. E dando like, vocês vão contribuir com o canal, para que esse canal atinja o maior número de pessoas que queiram ter algum conhecimento sobre o Espiritismo. Às vezes a gente quer saber, quer conhecer, e não tem um livro, né, para lermos. Então, nosso trabalho é muito voltado com esse propósito, né, de trazer, levar a informação que se encontra aqui no livro que vocês estão vendo na frente, ok? Está aqui a página, a frente do livro é essa, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então estamos aí no início do capítulo 22. Vamos ao que interessa. Número 1. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo. Quer dizer, vieram até Jesus para perturbar, né? Enfim, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhe respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separem o que Deus juntou. E ele continua: mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolver sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa, né, aquele que devolve, se não for por causa do adultério, está errado. E ainda que vai esposar outra, né? Comete adultério. Quer dizer, tu manda a mulher embora, pega a outra, é adultério, segundo Jesus está explicando aqui. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Está escrito em Mateus capítulo 19, do versículo 3 até o versículo número 9. Bem, gente, daqui são coisas da época que o judeu tinha uma certa regra quando o homem, né, segundo as leis deles lá, doida, poderia devolver a mulher por alguns dos motivos e pediu divórcio, né? Parece que tem alguns lugares que são assim.
e parece que é o irmão, que é no caso, se a mulher for viúva, é o irmão que tem que assumir aquela esposa do irmão. Eu sei que é uma complicação, negócio de lei mosaica lá, que é complicado de falar. Mas, enfim, foram perguntar a Jesus, né? Porque Jesus, preste bem atenção, minha gente, ele era confrontado todo o tempo, a todo instante, quanto à opinião dele e aquilo que estava na lei. O que estava na lei? Aquilo que Moisés determinou como lei. As leis de Moisés, as leis mosaicas, que até hoje os judeus ortodoxos seguem aquilo ali na risca. Como para eles, os judeus, Moisés é o cara. Esse cara sou eu. Jesus não é nada. Ok? Isso para os judeus ortodoxos. Então até hoje eles são assim. O que está na Tora, o Torá, o nome que eles queiram dar, aquilo lá, que Moisés escreveu suas leis, está lá. E Jesus era confrontado, porque eles queriam acabar com a vida de Jesus. Queriam aniquilar Jesus. Por quê? Porque Jesus vinha apresentando um Deus de amor. E os judeus, como até hoje as religiões são, aproveitam daqueles que acreditam nele para ficarem ricos, para terem uma vida boa. Era naquela época, até hoje é assim. Até hoje. Então Jesus veio contra tudo isso. Então Jesus ia acabar, né, com a galinha dos ovos de ouro desses caras. Era o inimigo visto por eles. Era o motivo principal disso tudo era esse. E Jesus não poderia falar diretamente contra qualquer lei de Moisés, porque sabia que seria condenado e morto. Isso seria automático. Vocês entenderam? Por isso que Jesus tinha que usar esses termos, o que está na lei, e etc e tal. E dentro daquelas leis de Moisés, Jesus quis tentar mostrar numa visão diferente daquela lei, da visão que eles tinham, que eles acreditavam ou não, que eles modularam o seu bel prazer para poder aproveitar do povo. Não é verdade? Então a questão é essa. Ok? Não que Jesus concordasse, nunca concordou com as leis de Moisés. Quando ele foi, aquela mulher que foi pega, né, a adúltera, sendo apedrejada, aí Jesus chegou perto e os caras, o que o senhor fala agora? Ela foi pega em adultério, pereré, parará. Era a lei de Moisés, a mulher que fosse pega em adultério era apedrejada. Aí Jesus pergunta, vem cá, ela estava fazendo sozinha ou estava com alguém? Por acaso o cara que estava com ela não estava praticando adultério também? Ora, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Então, dentro das leis de Moisés, Jesus não podia falar, está errado. Como é que quem tem o direito de tirar a vida de alguém? Ah, mas a pessoa fez, não tem esse direito. Mas se Jesus falasse isso, na mesma hora ia pegar ele, ó, você está indo contra a lei de Moisés, vamos embora, você vai também de ralo. Vocês entenderam? Então esse foi o motivo, se essa resposta que foi dada aqui para esses caras, né? Se foi de Jesus mesmo, que muitas coisas estão dizendo aqui que Jesus falou, que passou coisa e tal, tem muita coisa que, tudo que está no Evangelho, na Bíblia, foi os homens que escreveram, não foi Deus. Nem Jesus mesmo escreveu nada. Tudo que dizem que ele falou está escrito não por ele, por aqueles que o acompanhou, né? Aqueles que estavam junto dele. Tá? E anos depois, ok? Então esses caras, esses apóstolos, também tinham os seus tabus, as suas crenças e seus medos. Não vamos esquecer disso, ok? Então o número 2 começa assim. Não há de imutável, senão o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas, e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil,
o que é legítimo num país, em uma época, é adultério no outro país e no outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Bem, gente, aqui no Brasil, somente casamento civil basta. Não precisa ir para a igreja, não precisa para o templo religioso, nada. Ok? Mas tem outros países que não, que precisa ser também religioso. Isso varia de país para país. Então esse regulamento que Deus uniu, isso é uma história do homem, né? Ah, o que Deus juntou, Deus estava lá presente na igreja. Deus pegou aquele homem, aquela mulher e falou: vocês vão ser sempre casados, eu estou unindo. Existe essa possibilidade de Deus ter vindo aqui na Terra ter dito alguma coisa nesse sentido? Claro que não. E daí são leis humanas. Existem países que, se o homem praticar adultério, ele é preso perpetuamente. Tem país que o cara é morto, e a mulher também. Bem, varia de país para país. Essa é a lei do homem. Deus não desceu aqui na terra e falou: olha o que eu estou juntando, não separe jamais. Caramba, já imaginou? Você casa com uma pessoa que você pensa que é de um jeito, a pessoa se transforma, que acontece muitas vezes, e você não pode separar. Já imaginou esse absurdo? Pois é, né? Vamos continuar então. Número 3. Fala assim: mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material comum, a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que eles fossem dois, em lugar de um, e amá-los. Não, peraí. Em lugar de um, a amá-los, e cuidá-los, e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? Claro que não, né? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de dois seres, que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que, hoje mais frequentemente, rompe-se essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, não é verdade? Pois é tudo um interesse material. Segundo esses interesses, quando tudo está bem, segundo os interesses, diz que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, diz que os esposos estão igualmente e devem ser bem felizes. Bem, gente, terminou bem aqui no final, né? Bem aqui no finalzinho. Bem feliz. Então, infelizmente, eu acho que as pessoas casam, infelizmente, não é pelo coração. Não é pelo coração, é mais pelo interesse financeiro. Né? Começa por aí. Naquela época, então, era... Até hoje tem países que a noiva casa, né? O casal, o homem e a mulher se casam sem se conhecerem. Na Índia tem vários locais que são assim. Que é uma família que determina quem vai casar com quem, ponto final. E o noivo às vezes se conhece só no dia do casamento. Né? É interesse financeiro, familiar, tem interesses políticos, lembra? Na época dos reis, né? Casavam os príncipes e as princesas com interesse de juntar poder, juntar governo, onde não existia amor algum. Né? Hoje, na atualidade, aqui no Brasil, pelo menos, os interesses são outros. O interesse aqui, a mulher se casa, na maioria das vezes, não estou generalizando, mas com o interesse do cara sustentar ela, mantê-la, poder dar conforto para ela e coisa e tal. E o homem se casa, muitas das vezes,
com o interesse da beleza da física da mulher. Ah, que corpo bonito, que mulher bonita. O coração não tem nada a ver. Ele tem atração física, certo? Aí tá tudo aí, né? Juntando todas as condições para dar tudo errado. Começa muito bem e termina mal. Ou melhor, nem começa bem, né? Porque se começasse bem, terminaria bem. Já começa mal por aí. Já começa tudo errado. Quando o homem deixar deixar, né, que esse desejo do corpo o atraia, né, fisicamente falando, e se importar com as coisas do coração, aí a coisa fica diferente. Vocês estão entendendo? Aí fica diferente. Mas ainda que haja o interesse do coração, do amor, coisa e tal, da compreensão, aí ainda pode acontecer problemas, porque será que os dois estão pensando da mesma forma? Não é verdade? O homem e a mulher, né? Se um deles estiver com interesse de escuso, está enganando, por assim dizer, o seu parceiro, vai dar problema. Vai dar problema. Se tem uma pessoa com coração puro e outra com interesses escusos, né? Mesmo de que o cara sustente ela e vice-versa, né? O homem, às vezes, também está casando com mulher que tem mais grana, com esse interesse, vai dar ruim, vai dar merda no meio do caminho, desculpe o termo, vai dar problema. Então nós temos que aprender, eu acho, né, a dar valor a isso. Agora, a separação, quando não há condição de viver junto, por diversos motivos, às vezes o cara é um galinha, às vezes a própria mulher também é, enfim, vai dar ruim, vai dar problema. Não cabe agressão, nem do homem contra a mulher, nem a mulher contra o homem. Está errado. Então o caminho certo é o divórcio, ok? Deixa eu baixar o meu celular aqui, a câmera, para dar continuidade à nossa leitura. Então nós paramos aqui felizes. Vamos lá. Ele continua. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor, conforme eu falei antes. Se esta lei não preside a união. Se não preside a união, se a lei do amor, vai dar ruim. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força separa-se por si mesmo, foi o que eu falei, né? Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio, se dito como uma fórmula banal. É o que todo mundo faz. Daí as uniões infelizes, que acabam por se tornar criminosas. Dupla infelicidade, que se evitaria se, nas condições do casamento, não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. É isso que eu falei. Se não tiver amor, gente, vai dar ruim. Quando Deus disse, não vos sereis, vós não sereis senão uma mesma carne. E quando Jesus disse, vós não separareis o que Deus uniu. Isso se deve entender da união, segundo a lei imutável de Deus, que é o quê? O amor, né? E não segundo a lei variável dos homens, é a lei do amor. Quando acontecer isso, nem ninguém vai precisar nada de divórcio, nem se preocupar com isso. Mas enquanto houver interesses, seja físico, financeiros, né? O interesse que for, minha gente, já está a fórmula pronta para dar ruim. Ele continua, número 4. A lei civil é, pois, supérflua e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza, né? Ela supera, retornar ao casamento segundo a natureza? Resposta, não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável, deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem, né? Então a lei do homem ela é necessária no caso de divórcio, da separação, divisão dos bens, o sustento das crianças, né? Se tiver filhos e por aí vai. Ele continua. Mas nada, absolutamente nada, opõe-se a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil, tá vendo? Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Então,
conforme a civilização vai avançando moralmente, mesmo que a passos de formigas e sem vontade, ela vai se modificando essa lei civil. Ok? Já modificou muito comparado aos tempos de Jesus. E ele continua. Eles desaparecerão com o progresso moral, foi o que eu acabei de falar, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número. Sem número. As faltas, os próprios crimes que resultam de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro, seres que não podem viver juntos, do que lhes dá a liberdade. Né? Vamos perguntar, então, é mais humano deixar duas pessoas que se odeiam viver juntos para sempre? Isso é ser humano? Ou será mais justo deixar que os dois sigam um caminho diferente? Não é verdade? Pois é. E ele continua. Liberdade, né? Livremente, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Certo? Então é melhor liberdade do que, né, ter uma perspectiva de uma cadeia insolúvel, que não aumenta, né, o número de uniões irregulares. Ok? 1000 vezes melhor separação. E ele continua aqui. Número 5, vai falar sobre o divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Ou seja, já está dando ruim, né? Melhor é só, tipo, oficializar uma separação que já existe. E ele continua. Não é contrário à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram. Reformar, né? Casar errado, então é reformar, desfazer o casamento que foi errado. E não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Está vendo? Se fosse contrária a esta lei, a própria igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles dos seus chefes que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio, dupla prevaricação. Então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Né? Então seria uma prevaricação, né? Isso, fazer com alguns e não fazer para todos. É isso aí. E ele continua. Mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio? Não disse ele, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres? Olha a pergunta que ele faz. O que significa que, desde o tempo de Moisés, a afeição mútua, não sendo o objeto único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, isso não foi desde o princípio? Quer dizer, que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição não davam lugar ao repúdio. Né? Se uniu pela simpatia, agora tem que estar os dois com o mesmo sentido, né? O homem e a mulher. Agora, se um ali tiver com interesse, minha gente, aí já deu ruim. Ele continua falando, vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca, sincera. É impossível, não é verdade? Proíbe, é verdade, a todo homem de esposar a mulher repudiada, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo, daquela época. A lei mosaica, neste caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, seria preciso, entretanto, uma penalidade, e a achou na ignomínia que devia imprimir a interdição de um segundo matrimônio. Era de alguma sorte uma lei civil, substituindo outra lei civil.
mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então, gente, vocês estão vendo que existia uma lei naquela época, a lei mosaica, que Moisés criou, né? Enfim. Então, Jesus não podia fazer muita coisa nem falar o que ele gostaria de falar, certo? Mas até hoje as uniões são assim, é interesse físico. Às vezes até a mulher vê o cara bonito, atlético, e vou casar o cara bonitão, e pereré parar. Depois descobre que o homem é agressivo, que o homem não é um bom companheiro e dá ruim. Não é só o homem que tem interesse físico não, tá? A mulher também tem esse tipo de interesse, né? Atração física, né? Interesse não, atração física. Então, minha gente, se o matrimônio ele não foi consolidado por conta do amor, da amizade, né? Recíproca, vai dar ruim, vai dar problema. Então vamos parar para pensar sobre isso. Você está num relacionamento e está dando problema já do início, você já para pensar, reflete e se separa antes que as coisas piorem, porque é como um copo d'água, né? Uma hora transborda. Então você já começa num relacionamento, no casamento, numa união, ok? E começa a ter agressão, a tendência é piorar. É lógico. Essa é a tendência maior. Então corte antes que o copo d'água transborde. Separe-se do teu marido ou da tua esposa para evitar um mal maior, né? Se você está vendo que às vezes somos nós que somos agressivos, né? Então a gente tem que olhar para dentro da gente, está vendo que nós não estamos sabendo lidar com tal situação, parte da gente é separação para não causar um mal maior, tanto para a pessoa, né, quanto para nós mesmos, ok? Então é isso. Esse nosso capítulo 22 foi bem curto, deu para ler todo, né? Os 30 minutos se acabaram, já estamos com 27, e o próximo será isso aqui, o capítulo, ó, moral estranha, tá vendo? Terminamos aqui, e vamos para esse lado aqui do livro, no próximo estudo. Bem, fiquem na paz de Deus, até a próxima postagem, ou melhor, até o próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Fiquem com Deus. Tchau.